Fala aí, galera, tudo tranquilo? Hoje eu quero falar sobre a minha pessoa favorita e o homem mais extraordinário que já pisou nessa terra, Jesus. Mano, o fato de que Deus se fez homem e esteve entre nós é uma coisa mais profunda do que a nossa mente pequena pra processar às vezes. E antes de falar sobre Jesus e passar a mensagem que eu quero passar pra você hoje, eu quero, trazer um contexto aqui. Eu quero dar um leve contexto sobre a linha do tempo que você faz parte e que Jesus é o centro. Então, voltando para o jardim, nos primórdios da humanidade, nós tivemos alguns eventos aqui que alteraram e definiram o rumo da nossa história. Tudo estava maravilhosamente bem, até que a humanidade decidiu desobedecer a Deus e trouxe sobre si uma sentença de morte. Desde o começo, desde o jardim, a reação de Deus para com o pecado é algo extraordinário. Sabe, em momento nenhum Deus abandona a sua criação, e muito pelo contrário, ele é movido por misericórdia e compaixão, e ele faz uma parada muito louca com Adão e Eva aqui nesse momento. Em Gênesis 3:21, o primeiro sacrifício da história acontece, imaginando que Deus não vestiu Adão e Eva com a pele de um animal vivo. Você tem um ato profético simbólico acontecendo aqui, onde Deus veste eles com a pele de um animal. E é basicamente um símbolo de um homem ser coberto de uma justiça que não era dele. Houve uma extração de culpa e ele é coberto de algo novo. O sangue cobre o pecado. Romanos 13 fala sobre como a gente tem que se revestir de Cristo. Então o fato do homem ser coberto desse sacrifício aqui é um símbolo mais profundo do que a gente imagina, simplesmente de ler batido assim. No versículo 22, Deus remove o acesso do homem à árvore da vida, para prevenir, para impedir o homem de ser eternizado naquela condição de pecado. Daí surge um novo costume, a humanidade passa a fazer sacrifícios que simbolizam a extração da culpa. Só que esses sacrifícios não iam ser feitos para sempre. Em Gênesis 3:15, Deus libera uma palavra que para mim é um dos jeitos fáceis de definir o Velho Testamento é com essa palavra aqui. Nós temos ali a primeira profecia messiânica, basicamente, e Deus estabelece uma inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, e ele diz que um dia um homem ia surgir, um descendente da mulher, que ia pisar a cabeça da serpente, e a serpente ia ferir o calcanhar desse homem. Bom, Deus não está bem falando diretamente com a serpente aqui, mas ele está falando com o diabo, que é a antiga serpente. Então, basicamente, Deus está consolando a humanidade ali, dizendo que por mais que aquilo tudo tenha acontecido, um dia um homem ia surgir, que ia colocar um fim no reinado da serpente. O interessante é que o diabo não é onisciente como Deus é, e ele não sabe em que momento esse homem vai surgir ou que essa semente vai vir à tona. E dali em diante ele tenta destruir a linhagem da mulher, porque aquela linhagem era uma ameaça ao seu reinado. O mundo deu suas voltas, literalmente, e aparece esse jeito chamado Noé. Depois de toda a treta que rolou, e a terra ser destruída, e Noé ter feito a arca e pá, Deus estabelece uma aliança com Noé e com a sua família. Ele passa ao homem novamente a tarefa de encher a terra, e além de abençoá-los, ele promete jamais destruir a humanidade. E beleza, cara, guarda esse negócio aí. Eu sei que eu tô voando aqui pela história, mas é o jeito de fazer tudo caber nesse vídeo. Alguns bons anos depois aparece esse outro sujeito chamado Abrão, e Deus decide fazer uma grande nação desse homem. E de novo, o relacionamento de Deus com Abrão, que depois se tornou Abraão. Através desse relacionamento a gente vê o mundo gritando por um Salvador, por um Jesus. Em Gênesis 22, Deus pede para Abraão um sacrifício que é muito custoso, e ele pede para Abraão entregar o seu único filho. Quem conhece a história sabe quanto esse moleque é precioso. Foi maior volta pra esse moleque aparecer, e daí Deus pede, enfim. Eles tomam as coisas e eles partem pra Moriá fazer esse sacrifício. E Isaac no caminho tá meio desconfiado e ele pergunta pro seu pai: pai, a gente tem todos os esquemas aqui. A gente tem a lenha, a gente tem o cutelo, mas cadê o carneiro pro sacrifício? E no versículo 8, Abraão responde que Deus proverá para si o cordeiro. Agora, eu já pensei que essa frase era só para enrolar Isaac. Mas em João 8,56 nós temos Jesus dizendo que Abraão viu os dias dele e se alegrou. Mano, essa afirmação de Abraão é muito profética. Olha para essa figura, cara, Isaac subindo o monte com a madeira para o sacrifício nas costas. Isso te faz lembrar de alguma coisa? Cara, quando Deus diz que Isaac não precisava ser sacrificado e ele provém um cordeiro para o sacrifício, ele estava explicando a coisa para Abraão. Eu acredito que a fidelidade de Abraão provocou algo no coração de Deus. Sabe, um Deus que um dia teria o seu filho sendo sacrificado e não poupado como Isaac foi. Porque Deus não poupou o seu próprio filho, mas ele entregou o seu filho para morrer por todos nós.
E pensa no tamanho disso. Outro salto na história, agora eu quero falar sobre Moisés. Guarda aí Noé e Abraão. Cara, Moisés novamente é uma grande figura sobre o que o Messias um dia faria. A maneira como ele vai até o Egito, liberta o povo de Israel da escravidão e das mãos de Faraó, fala de um dia como o nosso Salvador viria e nos libertaria da escravidão, do império das trevas e das mãos do diabo. Só que Jesus era o Moisés perfeito e ele fez as coisas do jeito do Pai, sem precisar dar nenhum trabalho de... Uma vez que Deus tira o povo do Egito, no Monte Sinai ele faz uma aliança com o povo de Israel. Sabe, Deus faz tudo o que ele faz pelo povo de Israel, ele protege, ele cuida, ele providencia e ele passa uma lei para Israel cumprir. E novamente, como nas vezes anteriores, o homem não cumpre muito bem o lado dele da aliança. E é engraçado porque a lei mostra o quanto a gente precisa da graça. Ok, bota essa ideia aí na lista. E Davi, que homem. Ninguém de Gênesis e Apocalipse foi chamado um homem segundo o coração de Deus como Davi foi. Enfim, mais uma vez nós temos uma aliança sendo feita. Deus firma a casa e o trono de Davi para sempre, e a descendência dele é estabelecida para reinar. E vez após vez, os seus descendentes que nessa aliança foram estabelecidos no trono, eles bagunçam a coisa, eles não são fiéis a Deus, e apesar da infidelidade do homem para com Deus, Deus é fiel para com o homem. E a gente meio que fica com esse padrão em todas essas alianças que a gente tem no Velho Testamento. Uns bons anos depois, um menino nasceu. E você pensou na música do Rodolfo. A quantidade de profecia cumprida pela vida de Jesus em cada detalhe é tipo absurda. E aquela semente que a gente falou mais cedo, aquele descendente, o filho da mulher que ia dar um fim no reinado da serpente, finalmente apareceu na história. E o interessante é que ele é um descendente de Noé, ele é um descendente de Abraão, ele é o israelita perfeito e ele é o herdeiro por direito do trono de Davi. Em outras palavras, Jesus vem e ele cumpre a parte humana dessas alianças que o homem tinha com Deus. E por isso ele tem a autoridade de estabelecer uma nova aliança. Deus se faz homem e ele faz pelo homem o que o homem não podia fazer por Deus. Eu sei, é redundante, mas é poderoso, pensa nisso. E não existe outro episódio mais intenso ou mais relevante para a história da humanidade do que a vida de Jesus. Meu, fala sério, Deus decidiu se fazer conhecido ao homem e ele revelou o Filho pra gente. E a beleza da vida de Jesus simplesmente não tem fim. Você pode meditar todos os anos da sua vida na vida de Jesus e você não vai conseguir esgotar a profundidade do que isso foi. Cara, o Messias finalmente veio e nem o seu próprio povo percebeu. Enquanto todo mundo esperava um rei, um general de guerra, Deus veio na carne como um servo. Cada detalhe da personalidade de Jesus é simplesmente fascinante. Nunca, jamais, alguém como esse homem pisou na terra. Cara, a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. E quando você entende um pouco do caminho que Jesus percorreu para baixo, a revelação do quão exaltado ele é, vai acabar com você. Sabe, o sacrifício de Jesus não foi só a cruz. O nascimento de Jesus foi um sacrifício. Deus, que é o criador do espaço e o tempo, se adentrou à sua própria criação e os próprios limites que ele estabeleceu. Ele se limitou ao que ele mesmo fez. Mano, é insano pensar que a causa ativa do universo um dia completou 8 anos de idade e ele corria pra cima e pra baixo com outras crianças. O Verbo. Aquele que não tem começo, aquele que não tem fim, nasceu num corpo humano, cara, ele esteve entre nós. E se você pensa na profundidade disso, cara, isso é absurdo. O Deus que não tem começo, o Deus que sempre existiu, o Deus que não tem limites, o Deus que é todo poderoso, se limitou à fragilidade de um corpo humano. Ele cresceu entre nós, humilde, servo. Ele que era Deus, amava mais o próximo do que a si mesmo. A vida de Jesus foi um sacrifício. Ele não viveu de acordo com a própria vontade, ele que tinha vontade boa ainda veio e se submeteu à vontade do Pai. Ele se esvaziou de si mesmo e se entregou completamente por nós. Deus, o Criador dos céus e da terra, viveu um estilo de vida simples que só. A morte de Jesus foi um sacrifício maior do que a gente pode imaginar. O clamor do coração dele na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Cara, o sentimento de abandono no coração de Jesus é uma coisa que a gente não consegue entender ou mensurar o tamanho. Sabe, é um sentimento de distância, de perda que não é como perder um amigo ou terminar com uma namorada ou até mesmo perder um familiar querido. Nós estamos falando de um laço que existe desde sempre, desde a eternidade, que essa é a pior parte do castigo para a humanidade. Mas voltando para nossa trajetória aqui, eu quero manter o foco desse vídeo. Eu tô correndo. A serpente feriu o calcanhar do descendente da mulher.
Jesus foi traído e condenado à morte. Ele que era inocente, ele que era juiz, foi condenado. Mas então o enredo mais extraordinário da história da humanidade aconteceu aqui na Terra. Um homem derrotou o diabo. Deus desceu pro ranking mais baixo e lhe deu um show triunfando, tipo... A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas Jesus não cometeu pecado algum. Em outras palavras, Jesus tinha autoridade sobre a morte. Sabe, a Bíblia fala que Jesus tomou as chaves do inferno e da morte, e eu não acho que ele fez isso pedindo por favor. Cara, eu imagino esse encontro de Jesus à morte, e de repente aquele é o homem que tem autoridade sobre a morte. E eu acho muito louco e é muito poderoso quando a Bíblia chama Jesus de o primogênito dos mortos. Cara, ele fez um caminho pra gente, sabe? Porque ele morreu e ressuscitou, a gente também pode ressuscitar um dia, e ele nos deu vida ali, e tipo... Efésios 4, no versículo 8, diz que ele subiu em triunfo e levou cativo o cativeiro. Enfim, cara, Jesus fez uma bagunça lá embaixo. E se isso não for completamente épico, eu não sei o que é. E isso foi por mim e por você. Antes mesmo do homem caído, eu já tinha um plano de resgate estabelecido. Cara, e se saber que o Filho de Deus morreu por você não faz você querer repensar a sua vida, eu não sei qual que é o seu problema. Nós fomos libertos das trevas, nós fomos inclusos na luz e hoje a gente faz parte do círculo de amor mais intenso que existe. Na família mais maneira que você pode imaginar, e a gente ganhou o privilégio de viver com ela para sempre. A árvore da vida que uma vez foi retirada do homem por causa do seu estado, hoje nos aguarda uma vez que Jesus resolveu o problema da nossa condição. E assim é pisada a cabeça da serpente. E se você não fez isso ainda, entregue sua vida para Jesus. Sabe, não perca a chance de viver para dizer obrigado. A pessoa que fez por nós mais do que a gente podia merecer, pedir, imaginar, sonhar. E se você meditar a respeito dessa verdade, sabe, tanto a respeito de quem Jesus é, a respeito do que ele fez por nós, a respeito de onde a gente veio, qual era o nosso estado e para onde a gente está indo, onde Jesus está nos levando, cara, não tem como isso não mexer com o seu coração. Só que mais do que qualquer coisa que eu posso te dizer, qualquer coisa que eu posso falar que pode tocar o seu coração, porque isso não tem nada a ver comigo, eu sou um esquisitão. Ouça o Espírito Santo a respeito dessas coisas. Pense na vida de Jesus e em quão incrível é o fato de que Deus se revelou a nós. E é isso aí, pessoal. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê semana que vem.